Estamos chegando. E aí, Gil, vai ficar olhando para trás da corrida ou não? Tamo junto, tô vendo gente se exercitando aí, tô achando isso da hora, hein? Vai ter muita gente em cima de uma esteira. Compra uma esteira no Facebook, no shopping do Facebook, uma esteira bem baratinha. Vai assistir uma aula, vai assistir uma palestra. Olha lá, ó, a Lília não tá ouvindo. Tá ouvindo? Então vamos nessa. Respira bem fundo. Bora começar o dia. Esse aqui é o batalhão mais pesado nosso. Toda semana junto. 52, né, semanas juntas. E é uma grande oportunidade que a gente tem de... É a nossa primícia, né, de começar a nossa semana resetado. Já começar a semana colocando energia da forma certa. Cada semana tem um tema. Eu quero que você dedica absolutamente essa semana a esse tema. Esse é o programa mais extenso que a gente tem. É o programa que aborda todas as áreas da vida. E eu quero que você, né, essa é a última vez, acho que vai ser a última. Hoje é que dia, hein? Então hoje é a última vez que a gente fala do tema família, que é a sua esfera poderosa, onde a gente está tratando. E vai falar sobre lançar as flechas. Fala assim comigo, ó. Eu vou lançar as minhas flechas. Você vai abrir aí no livro de Tiago 3. Vamos começar a leitura aqui. Tiago 3. Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Tiago é antes de Apocalipse. Tiago 3. Vamos lá. Todo mundo achando aí, sempre que eu for ler a palavra, eu quero que você leia junto. Não fique só como ouvinte, mas eu quero que você leia junto, tá? Meus irmãos, muitos não sejam mestres. Hoje a vantagem de ler a Bíblia com essa voz é que eu estou parecendo o Cid Moreira, ó. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Que? Essa eu tenho que parar. Como é que é o negócio? Muitos não sejam mestres, porque maior vai ser a nossa condenação. No que você ensina, você vai ser cobrado poderosamente. E aí ele está falando, não mexa com isso. Só que tem um detalhe. Se você, sendo mestre, ensina, você está falando da palavra, né? Você vai colher mais, mas também vai receber maior condenação. No que, Paulo? Naquilo que você ensina e não faz. Presta atenção nessa palavra. Sabendo disso, tudo que eu não... Por exemplo, se eu paro de fazer uma coisa, eu não fico falando disso mais. Por quê? Por causa desse texto aqui, ó. Muitos não sejam mestres. Só que a pessoa com medo fala, eu não vou ensinar mesmo. É bom que você tenha temor da palavra, que ela é instrutiva, ela é transformacional. Você tem que saber o seguinte, se você for uma pessoa que ensina e não faz, você vai receber um chicote pesado por causa disso. Porque todos tropeçamos muitas vezes, ou seja, não tem ninguém fora disso. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz também de frear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos para que possam nos obedecer e dirigimos todo o seu corpo. Como é que a gente dirige um cavalo? Com um ferro dentro da boca dele, com um freio. E esse freio, a gente puxa o cavalo, a velocidade que o cavalo vai é de acordo com o que a gente solta, a frenagem é o que a gente puxa. Se a gente puxa, quem nunca pegou numa rédea, quer puxar para a direita, puxa só um lado, a boca desse cavalo virou. O que vai acontecer? Ele vai virar o corpo inteiro, e toda a velocidade, toda a tração está ligada com a direção da boca. Então você vai anotar um código assim, ó, preciso controlar minha boca. Às vezes a vida que você está tendo agora foram as besteiras que você falou um dia.
Você acabou falando uma besteira, e essa besteira que você falou, você está pagando caro por ela. Então, anota a expressão assim, ó, freio na boca. Você vai escrever assim, ó, minha boca não é para desconstruir, para destruir, para desconstruir é assim. Minha boca não é feita para destruir pessoas. A minha boca foi criada para edificar. O que a minha boca serve então? Fala com a boquinha, que eu estou vendo você aqui na tela, fala assim, a minha boca foi feita para construir, edificar. Vocês vão ver agora que a gente lança as flechas usando a boca, tá? E não as mãos. Nós profetizamos sobre os nossos filhos, e essa profetização, ela faz eles irem mais longe, depende do jeito que você enxerga eles. Veja também os navios, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos por um leme bem pequeno por aquele que os governa. O que nós precisamos de entender agora? Nós precisamos de entender agora que uma pequena peça muda todo o destino. A língua muda a sua direção. O leme muda a direção do navio e a língua muda a direção da vida. Parece a mesma coisa. Pilotando helicóptero, você pega o cíclico, você toca o cíclico para frente. O helicóptero faz assim, ó, nariz para baixo. Se eu puxo ele para cá, para trás, o helicóptero sobe. Um pequeno toque leve. Quando eu vou para o resort, eu não preciso nem de olhar na navegação. Eu preciso de olhar só na bússola. 3, a posição, 330 na bússola. Pode estar olhando para qualquer lado. Se eu sair daqui de casa, eu ponho o helicóptero na posição 330, que é a 33, ou 33, fica nela, passa em cima do resort. Quando eu estou vindo do resort para cá, eu olho a posição 1 ou 2, vem na 12. O que é isso? Um pequeno toque, e se eu não tocar para 12, mas sair na 15, eu saio lá em Osasco. Presta atenção. Mas é muito pouca, é muito sutil a diferença. Só que numa distância de 100 quilômetros, vai fazer eu chegar em outro lugar. Cuidado com o que você fala. Se você tem falado toda semana, eu sou mais que vencedor, eu vou governar, minha família é isso, meus filhos são flecha, eu vou enviar, eu vou fazer, o que vai acontecer? Sua língua está determinando. Eu não curto muito esses lances motivacionais, que eles duram pouco. Mas abrir a boca para falar não é motivacional. Abrir a boca para falar é um negócio assustador. Quando você abre essa boca, você está determinando. E agora eu vou te mostrar como é que Deus criou as coisas, tá? Escreve assim, Deus criou tudo com a palavra. Ele falou, haja luz, e houve luz. Separa a água de cima com de baixo. Que seja estabelecido o firmamento, que faça isso, que faça aquilo, que faça outro. Como que Deus criou todas as coisas? Com a palavra. Como é que Jesus é chamado por João? O Verbo vivo que desceu do céu. Então quando você sabe o que significa isso, você vai abrir sua boca só para declarar coisas que vão edificar. Claro que tem hora que a gente tem que fazer, tem que exortar, tem que fazer outras coisas. Alguém está falando que o link aí tá com problema, dá uma olhadinha aí, ó. Anotem uma tarefa hoje. Declarações diárias. Eu quero ver você fazendo declarações diárias. Você pegar coisas que você quer que aconteça. Por exemplo, alguém te deve. Ao invés de você ficar enchendo o saco da pessoa, ou ficar xingando a pessoa, ou ficar vendo ela, ficar com raiva das postagens dela, levanta. E aí você vai fazer o quê? Você vai respirar bem fundo. E vai abençoar essa pessoa. Ela vai conseguir me pagar. E eu declaro que isso vai acontecer
Se você acordar e falar assim, hoje eu vou tocar o terror na terra, nessa declaração diária. Hoje eu vou ter nessa declaração diária. O pessoal ali está falando da plataforma, está com problema? Tá. Então, freio no cavalo, na boca do cavalo, leme do navio, cíclico do helicóptero. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. O que o capítulo 3 de Tiago está trazendo? Que se nós dedicarmos a nossa vida a entender um pequeno detalhe que muda tudo, nós vamos investir nesse pequeno detalhe para continuar governando. Você é o que você fala, você é o que você adora. Se você é um murmurento, você vai ficar rodeando na terra, você não vai prosperar. Declara a palavra e lembra de Deus fazendo, presta atenção. Lembra de Deus fazendo todas as coisas, não com uma pá, nem uma colher de pedreiro, nem uma betoneira, só falando, dando ordem, todo o universo conspirando para aquilo que ele estava falando. Então, versículo 4, 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Um pequeno detalhe acaba com um bosque. Uma linguinha maligna acaba com a vida. E a vida sua, a vida de terceiro. E a língua é um fogo. Anota aí, língua é um fogo. Um mundo de iniquidade, assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno. Caramba, mano. A língua. A vida de alguém que tem uma língua desgovernada é de caos. Ela fica arrumando treta o tempo inteiro, ela fala o que não pode, ela fica murmurando, cuidado com a sua língua. Presta atenção nisso aqui, ó. A língua é um fogo. Escreve aí, a língua é um fogo. Um mundo de iniquidade. Toda vez que você vê a expressão iniquidade, é porque a pessoa está fazendo ao contrário daquilo que Deus chamou. Iníquo é um filho que não obedece. Ímpio é aquele que não entrou na qualidade de filho. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo fogo do inferno. Ou seja, você dá lugar para o diabo, e esse lugar para o diabo, ele simplesmente vai levar seu corpo inteiro, vai levar tudo. Por quê? Por causa da sua língua. Cuidado com essa língua. Porque todos os tipos de animais e de aves, de serpentes e de coisas do mar é domado e domado pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode domar. É o mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Anote 3 inimigos que vocês têm. Inimigo número 1, cérebro. 2, a contaminação de carbono no seu corpo, que é o pecado. 3, a língua. Qual que é o mais pesado? A língua, o cérebro ou a contaminação? Os 3 têm seu peso monstruoso. Mas o que você tem que tomar muito cuidado? A língua. Que a língua muda seu pensar. A língua faz você se comprometer com coisas que não deveriam estar se comprometendo agora. A língua vai magoar os outros. A mesma língua que abençoa. Então, os dentinhos que você tem, esses morão de porteira, é a única coisa no seu corpo que tem fratura exposta. Deus deixou esse ossinho por lá de fora para proteger sua vida. Como? Travando a mandíbula, com essa pressão pneumática que você tem aqui, igual uma máquina pneumática. Sua língua fica lá dentro. E o mais interessante é que a sua boca fechada, com toda a pressão da sua mandíbula, a sua língua continua falando. E ela não fica acusada. Ela continua falando. Ainda tem um segundo recurso, que é fechar a boca, ó.
Se colocar aqui, dá para ouvir melhor. Encostar o microfone aqui, ó. Alguém está perguntando, como é que controla a língua? Seguinte, você tem que abençoar essa língua e falar, você é uma língua que vai edificar. Você é uma língua, anota aí. Vai edificar, vai fazer perguntas, vai ser rápido na fala. Olha as línguas, prolixa. Gente que é simplório demais, fala besteira demais. Uma língua amaldiçoadora, amaldiçoando os outros. Então minha língua ela é feita para edificar, para abençoar, para fazer pergunta. Deixa eu te falar, de tudo que você puder entender, faça perguntas com essa língua. Mas a língua nenhum homem pode domar. Ou seja, o que ele falou aqui? Você não doma a língua a tal ponto de falar, converter a língua e ela vai ser comportada por si só. Não tem como. O que vai acontecer com a língua? A língua ela precisa ter uma gestão. Domar você não doma. A língua você vai treinar ela vai falar amanhã assim, ó, pode deixar comigo. Você vai falar de maneira nenhuma. Todo dia você tem que canalizar e pôr energia nisso. Muitas vezes eu olho e fico pensando, para que eu estou mexendo com isso? Então, não fala. Muitas vezes, seu coração vai saltar pela boca. Vai ter que falar, mas fora essas vezes, guarda a sua boca. Pablo, eu já sou calado demais, o que eu tenho que fazer? Abra a boca. Abra a boca para ser curto, reto e direto. Fazer pergunta, edificar ou abençoar os outros. Tanto é que quando eu sinto inveja, eu mesmo falo para a pessoa na frente dela, ela sabe, porque já me conhece, eu falo, você continue prosperando, eu não aceito menos que isso. Eu uso a língua para rodar o drive mental que eu já instalei. Então fala com a sua boca assim, eu não consigo domar a língua, mas eu tenho que fazer gestão diária dela. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. A língua que abençoa, mata a pessoa, para você saber. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Qual que é a lógica de amaldiçoar alguém que foi feito em imagem e semelhança de Deus? De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas assim sejam assim. Porventura de alguma fonte, de um mesmo local jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, carregar bagas de azeitona ou uma videira figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce. Aqui está falando da sabedoria do alto. Quem é o homem sábio dotado de conhecimento entre vós, que mostre pelo bom comportamento as suas obras com a mansidão da sabedoria? Mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Às vezes alguém pergunta para mim, o que é essa sabedoria que vem do alto? Essa sabedoria que vem do alto é o próprio caráter dele dentro de você. Se alguém achar algum defeito em você, isso é libertador. Se alguém achar algum defeito na sua vida, essa pessoa encontrou você. Se achar alguma bondade, encontrou Deus em você. Pablo, não acha, eu sou bom. Não, Jesus um dia ouviu, bom mestre, ele falou, bom é só Deus. Quem é bom de fato? Ele em nós. Se alguém achar a bondade, nem fica empolgado achando, nossa, realmente eu sou bom. Vai de ser bobo. É Ele em você. Você já dá o mérito devido para Ele. Mas se alguém encontrar uma maldade em você, descobrir você sozinho. Só isso. Isso é uma coisa boa para te libertar. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda a obra do mal. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada. Nossa, olha que louco isso. Fala com a boca assim, ó. Fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Essa é a verdadeira sabedoria que vem do alto. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Bora tocar o terror hoje. Você vai usar essa língua e você vai anotar agora com o que nós vamos fazer nessa semana.
Você vai lançar flechas, e nós lançamos flechas, não é quando as nossas flechas estão com 18 anos, 21 anos, ou quando eles casam. Nós lançamos essas flechas com a nossa língua. Nós lançamos essas flechas que nós temos em casa. Na época não tinha ogiva nuclear, Josué falou sobre flechas, eu gosto de chamar de ogivas nucleares. Como que a gente lança os nossos filhos? Declarando todos os dias. Isso é uma coisa bonitinha que acontece lá em casa, é a Isabelinha responder. Antes dos 2 anos de idade eu falo: Isabelinha, quantos filhos você vai ter, minha filha? Ela fala: 6. 6. Isso é muito forte. Ela fala 6 e mexe tanto comigo. E eu falo: mas que senhora abençoada. Alguém está perguntando: isso funciona para enteado? Funciona. Alguém aí que está no link, escreve assim, ó, aperta F5. Tem gente que não está vendo a aula, tem que apertar F5, senão ela não assiste. Escreve nos comentários. O que você tem que fazer como pai? Não é criar seu filho. Anota aí, preciso treiná-lo. Tem que ter um programa de treinamento. Tá, mas como? Qual programa? O programa de treinamento é aquele básico que tem que descobrir o propósito dele, que tem que revelar a identidade dele, que tem que proteger ele nas amizades no percurso. Tem pais que falam: não, meu filho ele vai resistir. Às vezes seus filhos vão se perder no caminho por causa das amizades. Às vezes seus filhos vão se perder no caminho porque você não fica checando o que eles estão aprendendo na escola. Às vezes essas flechas vão ser desligadas, essas ogivas nucleares vão ser desligadas porque você não foi dedicado no momento oportuno. Alguns de vocês já treinaram seus filhos e alguns treinaram, só criaram. Só que aconteceu algo. Escreve todo mundo aí no papel assim, ó, ou aí na transmissão: preciso treinar meus filhos. Pablo, eu estou numa fase que meus filhos já têm 30, 40 anos. Você vai ter que falar com eles para deixar claro que você errou. Essa é o mês da família. Nós já tratamos a família 1, a família 2 é a mais poderosa, a família 3 você está treinando e daqui uns dias você vai lançar todos eles. Pablo, já lancei os meus. Vai ter que corrigir para mostrar para o seu filho o nível de consciência que você errou, para ele não errar de forma inconsciente. Se ele quiser errar, vai ser um erro consciente. Então anota aí a primeira coisa, já que vocês vão mandar as flechas. Se filhos são flechas, vocês vão deixar eles irem de forma aleatória ou vai virar eles em um alvo? A dedicação de um pai não é trabalhar para pagar a melhor escola, é descobrir o alvo do coração que o seu filho tem. Para quê? Ninguém dá tiro com flecha num lugar que não sabe o alvo. E aqui está o grande lance: um pai e uma mãe que não ajudam o filho a descobrir um alvo, o amigo vai ser um alvo. Sabe o que é interessante? Ensina para o seu filho que, dependendo do que acontecer, tudo vai cooperar para o bem, tá? Mas eu quero que você entenda algo. Presta atenção. Um amigo meu, numa ligação, fez eu estudar direito. Eu fiquei 5 anos envolvido, terminei o direito, iria seguir uma carreira jurídica, mas foi uma ligação. A engenharia que eu queria passar na federal, acabei sendo reprovado em biologia. Sabe o que aconteceu? Um amigo meu que estudava na federal, engenharia da computação, não engenharia civil, ele colocou na minha cabeça e me mirou nesse alvo. Sabe o que acontecia? Um amigo meu hoje é um dos maiores autoridades, chama Anderson Soares. Ele é uma das maiores autoridades de inteligência artificial do Brasil. Monstruoso, cara, um dos melhores do país. Se não, o cara, talvez ou o mais ou o segundo mais respeitado do país hoje. Sabe como é que é a minha história com ele? Nós somos amigos de adolescência. Ele foi para a faculdade. Ele voltou do primeiro dia de aula, sentou e falou: vou te contar tudo que eu aprendi. Aí eu sentava com ele, eu lembro dele com aquele computadorzinho lá, o Windows 95, fazendo programação. Eu olhava para aquilo e eu falava: gostei disso. E aí ele falou: se você quiser, todo dia eu volto da aula e te ensino. Aí ele foi fazendo isso comigo. Marçal, vem que eu vou te ensinar. E aí essa cabeça minha de programação veio por causa desses momentos. Aí esse cara instalou dentro de mim.
Eu era um pouco mais novo que ele. Ele estava lá com 18 e eu estava com acho que eu estava com uns 12. Mais ou menos essa faixa. E ele foi me ensinando e eu fui gostando da programação. A primeira aula dele da Faculdade Federal, ele parou e me ensinou. A segunda, a terceira, ele foi me ensinando. Eu falei, cara, eu vou virar engenheiro. Quando você entende que é você que lança a flecha, você não tem que lançar seu filho no alvo das suas frustrações. Anota aí o cuidado. Não enviar meu filho nas minhas frustrações. O que é isso? Eu não consegui fazer isso, vou mandar meu filho. A minha profissão é essa, então eu vou fazer meu filho ter a mesma profissão. Não cometa nenhum desses dois erros, que esses erros podem ser graves. E aí, por que esse erro pode ser grave? Porque o que eu mais encontro é gente que entrou na faculdade porque o pai mandou. Pai, mas não sou eu que lanço as flechas. Mas não invente de mandar essas flechas no alvo da sua frustração. Não mande essas flechas, presta atenção, não mande essas flechas ou deixe elas para qualquer um enviar, porque seu amigo, o amigo dele, numa ligação ou numa conversa, vai enviar essa flecha. Então vamos lá, cuidados no envio da flecha, anota aí. Não transferir alvo frustrado para o filho, cuidado com isso. Segundo, não colocar um alvo por orgulho no coração do seu filho. Terceiro, não colocar o mesmo alvo seu. Na antiguidade, os sobrenomes representavam as profissões. Se você quiser anotar isso é muito massa. Na antiguidade, o sobrenome das pessoas eram as profissões que elas carregavam. Eu nunca esqueço de uma executiva da Brasil Telecom que tem um sobrenome chamado Baumgärtner, alemão. E se eu não estiver enganado, acho que eu não salvo o melhor juízo, Baumgärtner significa jardineiro. E essa era a profissão dos antepassados dela. Você vê que doido? Esses nomes, Carvalho, Silva, cada um representava uma profissão. Você vê o peso que a profissão tinha numa família. Engraçado, Jesus era chamado de o carpinteiro, diversas vezes, o carpinteiro. Por causa da profissão do pai dele, era a profissão que ele aprendia. Só que hoje não é assim. O que eu quero que você entenda é que, se você descobrir o perfil do seu filho, na hora que ele está se descobrindo, qualquer coisa que aparecer, ele pode virar. Na campanha política, a presidência, eu fui numa comunidade. E eu fiz um vídeo, perguntei, qual que é o seu sonho para as crianças? As crianças falavam, ser caminhoneiro. Aí outro, ser jogador de futebol. Não achei nenhum falando, ser engenheiro, não achei nenhum. Então eles queriam ser o quê? Jogador de futebol e caminhoneiro. Era o que liderava lá. Se você for numa quebrada mesmo, que lidera o crime, você vai assustar. Uns querem ir para o tráfico, outros querem ir para a polícia. Em lugares inóspitos e pesados, eu vi numa certa quebrada, e nessa quebrada é muito interessante, muitos amigos viraram polícia mesmo. Onde tem criminalidade, uma galera quer ser polícia e a outra quer seguir a criminalidade. Não é de maldade, não, eles acham os caras herói. Qual que é seu zelo? Porque você vai responder esse zelo seu diante de Deus. Você precisa instruir seu filho a encontrar esse alvo. Quem é que lança os filhos para o alvo? Os pais. O que é que eu tenho que fazer com a flecha? Olha aqui. Eu tenho que puxar essa flecha para trás de mim. Eu tenho que fazer esse cara entender nossas tradições. Presta atenção no que eu estou fazendo. Eu cato na flecha, tensiono essa flecha para trás, mostro para ele de onde a gente saiu, qual que é o nosso fundamento, quais são os princípios. Aí que está o problema. Está esticado? Tá. Tem que mirar no alvo. Cadê o alvo? Espera aí, deixa eu achar o alvo. O alvo é aquele vaso. Então eu tenho que puxar com toda a força, tensionar esse garoto, essa garota, e mirar bem no alvo, respirar bem fundo e mirar aí. É o negócio. Você vai falar assim, você vai escrever assim, meus filhos vão mais longe que eu. Essa é uma missão sua, da parte de Deus.
Os seus filhos vão mais longe do que você. E o que é isso? Não é que você tem que se matar para ele ir para a faculdade. Você não tem que, meu Deus, ir mais longe significa dar tudo que eu tenho para meu filho chegar lá. Não. Seus filhos irem mais longe que você significa o seguinte: vai aprender tudo com você. Eles vão estar num tempo diferente, pegando instrução nova, e você é o lançador da flecha. Pode acontecer dessa flecha dar errado. Eu sei que é dolorido ouvir isso. Pode acontecer dessa flecha você mirar lá, e sabe o que acontece? Deus, fazer igual os mais antigos, Deus me livre e guarde, Deus o livre, você lançar essa flecha, a flecha indo para acertar o alvo, que é o vaso. Coloca a câmera aberta, abre mais a câmera. Tem outra câmera? Aí vai, pega mais o frame para frente. Coloca, não é zoom não. Deixa zoom out, só que começa das minhas costas para lá. Corta o quadro das minhas costas para trás. Vamos ver se vocês pegam aí. Vira a câmera lá pro vaso. Pega o vaso. Pode ir, que eu estou acompanhando. Pode ir. Isso, deixa só eu aqui. Isso, garoto, vamos. Olha lá, o alvo é acertar o vaso lá, essa planta aí, ó. Alguém cata a flecha bem aqui, ó. Pá! E tira ela do alvo. Quem pode tirar do alvo? Amigos, lugares, vícios. Eles não terem um básico de inteligência emocional, eles não terem um básico de inteligência financeira. Pablo, o que tem a ver? A flecha está acertando, o que inteligência financeira tem a ver? Eles podem não cumprir o propósito para fazer um negócio para só fazer dinheiro na vida. Qual que é seu temor e tremor enviando o seu filho? Proteger ele para ele pegar essa rota certa. Só que a gente não corrige rota de flecha voando. Escuta só, você vai anotar um código de sabedoria. Eu não corrijo flecha no percurso. Eu corrijo a flecha na hora de enviar, e eu tenho que ter esse cuidado. Treinar essa flecha para que essa flecha esteja mirada absolutamente nesse alvo e ensinar essa criança a ser uma pessoa que não negocia esse alvo. Por que nós temos que fazer isso? Porque é exatamente isso que vai garantir o seu chamado como pai, como mãe. Pablo, filho, escreve assim, ó, filho é igual investimento. Pablo, eu estou muito triste porque meu filho está usando droga, assim. Deixa eu te falar, mais vale você ir embora, quebrar essa empresa, sair daí, fugir com a sua família dessa cidade, do que deixar seu filho acabar com a vida dele. Pablo, eu não consegui fazer isso. Não conseguiu fazer, passou do ponto, põe na mão do Senhor. Ouve algumas pessoas, vai atrás de grupo que conseguiu tirar os filhos de droga, mas investe tudo que você tem para esse menino não perder a vida dele. Sim, você pode investir tudo e o seu filho não entender e dar tudo errado, e a flecha não acertar o alvo. Acontece na maioria das famílias. Acertar uma flecha no alvo não é fazer seu filho fazer a medicina. Por favor, entenda isso. Acertar no alvo não é formar seu filho na faculdade. Acertar no alvo é fazer seu filho cumprir o propósito da parte de Deus. Vários não farão faculdades e muitos farão a melhor faculdade, mas fazendo a melhor faculdade, essas pessoas elas não vão acertar no alvo. Presta bem atenção, fazendo ou não a faculdade, não é o alvo. A faculdade é um conhecimento para turbinar ou acelerar a velocidade, ou travar a velocidade da flecha. Tem gente que vai dar uma potencializada, vai mais rápido. Tem gente que vai ficar mais lento. Tem que descobrir o que está aí dentro. Pá, pelo amor de Deus, me ajuda. Como que eu descubro o que está aí dentro? Tem que descobrir o seu. Eu olho para os meus filhos e penso, esse é um cara que vai tocar as pessoas e carrega uma mensagem, vai usar entretenimento, ele tem uma inteligência assim. Essa senhorinha, a Isabela, vai libertar mulheres, ela tem cheiro disso. Um vai ser comandante de negócios, vai ser um fenômeno. O outro tem uma sabedoria que vai fazer as pessoas pensarem, vai libertar as pessoas na alma, assim, um negócio monstruoso. E eu já peguei o código deles. Eu não dou tiro com eles em qualquer lugar, eles têm que ser mirados nesse alvo.
Como é que a gente aprendeu na geração passada? Descobre a faculdade que ele tem que fazer. Aí você faz uma pergunta: qual faculdade é dinheiro? Você vai e manda uma alma frustrada para ficar 40, 50, 80 anos fazendo uma coisa que não foi chamado para fazer. Bingo, a flecha não foi. Pablo, mas depois não vai ser a vida dele? Vai, só que você tem que mirar ele no alvo. Que um pai e uma mãe, eles precisam enviar. Eles têm uma obrigação de tensionar, puxar para trás, mirar no alvo e soltar. O que nós precisamos fazer com a flecha? Anota aí a próxima coisa: afiar a ponta da flecha. Afiar a ponta da flecha. Por que eu tenho que afiar a ponta da flecha? Eu tenho que tensionar. Eu tenho que ver a distância do envio. Olha que interessante. Se você envia a flecha de um lugar mais distante, que às vezes não tem força para chegar, seu filho vai parar no meio do caminho. Olha que louco. Se é para enviar a flecha, eu tenho que ter a distância média da potência que eu carrego até chegar no alvo. Às vezes você vai ter que se desgastar um pouco mais para chegar mais perto do alvo com ele e soltar na distância média. Se você soltar na distância mínima, pode correr o risco da flecha não chegar. Olha que louco. Seu filho se perder pelo caminho. Pablo, mas do jeito que você está falando, eu estou tendo um temor, é como se fosse responsabilidade minha. Não, você não entendeu, fala com a sua boca. Meu filho é responsabilidade minha. Fala com a sua boca, deixa eu ver. Fala assim: o Deus vivo vai me cobrar esse lançamento. Ele vai cobrar. Não entendi. A Bíblia fala que o verdadeiro pai desses meninos é Deus, então é Deus que tem que fazer. Pois é, Deus colocou essas flechas na sua casa para você entregar elas no alvo. Só que criar filho, você nem sabe. Seus filhos alguém vai quebrar a ponta da flecha, vai quebrar a traseira da flecha e vai falar para eles que são um graveto e não uma flecha. Gente insignificante na terra. Gente que não cumpre aquilo que Deus chamou, é como se fosse um pedaço de graveto. Aí você pergunta: filho, cadê? Você não acertou o alvo. Que alvo? Eu sou um graveto. Não tem ponta e nem traseira. A traseira da flecha tem um engatezinho para colocar no arremessador, no arco, né? Você pega o arco, a traseira tem que estar bem afinada para ela encaixar aqui, ó. Então eu puxo um graveto. Se não tem a traseira e não tem a ponta, é um graveto. Um pedaço de plástico ou de fibra de carbono, depende da qualidade. Se não tem a ponta bem afiada, também não entra. Pode até bater no alvo. Lá vai, vou dar um tiro agora, um arremesso, um disparo nessa televisão. A flecha está indo, ela está sem ponta, não vai perfurar. Seu filho tem que ser pérfuro cortante. Que isso? Se pérfuro cortante, eu miro e solto. Esse soltar vai depender da velocidade, da tensão, do que se trabalhou no alvo e na ponta da flecha. Pablo, eu estou achando complicado demais, é por isso que eu não quero ter filho. Pois é, só que se você entender, não é a quantidade de filho. Se você entender que seus pais deveriam ter enviado vocês, certeza absoluta, você não estaria aqui hoje. Se seus pais tivessem treinado vocês, treinado cada um de vocês na individualidade, anota um código: filho precisa ser treinado no individual, não no coletivo. Coletivo é comunhão. Anota assim: numa família, o coletivo é comunhão. O coletivo é comunhão. Então nós temos 2, 3, 4, 5, 10 filhos. Coletivo é só para comunhão. Treinamento é no individual. Pablo, eu não dou conta de ter filho ouvindo essa dureza dessa mensagem que você está falando. Presta atenção. Se você é uma pessoa que governa, prospera, é muito mais fácil. Mas se você é um perdido na vida, é muito difícil você ter um filho para você treinar mesmo. Ah, Pablo, eu moro de aluguel, eu não sei o que. Não interessa, qualquer jeito que você tiver, dá para treinar o filho. Vai treinar de acordo com a sua medida. Mas por que uma flecha? Por que você tem que enviar? Porque ele vai chegar mais longe que você. Fala com a sua boca assim: meu filho vai chegar muito mais longe do que eu cheguei. Pablo, como é que eu afio a ponta? A ponta da flecha é a identidade.
Vamos fazer um desenho aqui. Olha só. A ponta da flecha. Vou fazer uma ponta afiada, ó. Vou pegar aqui. Vou diminuir até a ponta aqui, ó. Ó. Uma flecha. Vou pôr uma seta assim, porque é melhor para você ver de longe. Aqui atrás, para fazer o engate lá. Essa flecha, ela não pode ser dura demais. Que se for dura demais, ela tem problema no envio. Ela tem que ser flexível. Ensina seu filho a não ser duro. Senão ele vai pagar um preço muito caro. No envio, ela precisa ter uma flexibilidade. A ponta é a identidade dele, tem que ser afiada. A identidade e o propósito. A ponta. Aqui são princípios e valores. E esse miolo aqui, ó, é o tempo que ele passou com você. Só um momento. O tinha está carregado aqui, eu vou descarregando ele. O tamanho da flecha. Como que define o tamanho da flecha? Vocês vão assustar agora. Com conhecimento e sabedoria e a forma que você treinou o seu filho. Treinou pouco, é uma flechinha. Treinou nada, é só um risco no universo. Pablo, eu treinei esse cara, ele é multifacetado. Eu treinei essa mulher, flechona braba, aquelas flechas com ponta de fogo. Seu filho tem o Espírito Santo, vocês vão ficar doidos com isso aqui. Já acrescenta aí, ó, fogo. Imagina uma flecha com fogo. Você lança uma flecha flamejante, já vai pegando fogo e o pau vai quebrando. Mano, que flecha que é essa? O que sustenta a parte de trás da flecha é princípio e valor. O corpo da flecha é a capacidade, a competência, as habilidades, o que você treinou no seu filho vai mostrar a potência. Pablo, eu afinei a ponta, identidade e propósito. Ele não para por proposta e a identidade dele vai fazer ele ser a pessoa mais cortante e perfurante. Para quê? Vamos lá. Sobe aqui alguém. Vem cá, Rafa. Olha só. Eu vou inutilizar um livro. Pode ser esse aqui, é mais fácil. Esse livro aqui é do Médio IP. Vou mostrar para vocês. Isso aqui vai assustar vocês, tá? A minha mão vai virar uma flecha. Eu vou endurecer ela e vou atravessar esse livro. Vocês estão prontos para ver um negócio assustador aqui ou não? Tá mesmo? Deixa eu ver, faz assim com a mão, ó. Então tá bom. Aqueceu a mão, você vai ver uma das cenas que você não dá conta de fazer na sua vida. Uma mão inteira atravessar um livro. Alguém já viu isso? Vocês vão assustar comigo, hein? Como é que você vai ensinar seu filho? Aqui eu já fiz Kung Fu, você vai assustar com o que eu vou fazer, hein? Tá pronto? Segura direitinho. Vou pegar a minha mão e vou atravessar o livro, ó. Ué, não atravessou. Agora você vai atravessar, você prometeu. Comprei ingresso do circo, você vai fazer. Eu não estou brincando não, já treinei Kung Fu. Vou pegar minha mão e vou enfiá-la e vai atravessar o livro. Uma coisa eu vou prometer para todo mundo que está assistindo. A minha mão vai atravessar o livro. E a pessoa fala, não vai, mano. Não vai? Então presta atenção. Fala a verdade, está com vontade de rir, não tá? Tá bom. A minha mão é a flecha. Se seu filho for treinado por um cara igual eu, ele vai atravessar igual eu vou atravessar isso aqui. Aí você fala, mas como? Assim, ó. A flecha tem que ser pérfuro cortante. Aqui, ó, o impacto pérfuro contundente não tem contundência suficiente para atravessar. Como que eu vou ensinar meu filho a atravessar? Vou te explicar. Eu vou pegar o livro e vou ensinar ele a fazer isso. E eu vou pegar todos os desafios da vida e vou ensinar ele a fazer isso.
Eu vou pegando todos os desafios da vida e vou ensinar ele a fazer isso. Furar todos os desafios. Eu não prometi que eu ia atravessar esse livro. Eu vou cumprir a promessa. Pablo, não, assim não pode. Mas é assim que vence. Ninguém ganha uma capacidade de bomba nuclear para sair rasgando só num único lançamento. E aí todas as camadas de dificuldade da vida, o que vai acontecer? As camadas de dificuldade da vida, você vai ensinar ele a passar todas. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver se ele dá conta de passar pelo menos essas páginas. Esse aqui é um livro de anotações, é um caderno de anotações, é só um bloco de anotação, não é um livro. Então, você fez aqui, ó. Olha aqui, a mesma mãozinha entrando. Pablo, mas não estou entendendo. Vai atravessar. Só que você tem que entender que cada folha dessa é uma dificuldade na vida. Aí, ó. A mãozinha. E como é que ele vai fazer isso aqui? Ele não vai fazer isso aqui de uma vez. Ele vai fazer isso aqui desde pequeno. Você vai ensinar ele a atravessar isso. Fala, você é muito doido. Doido é você que não está treinando seu filho. Até agora eu cheguei bem aqui, ó. Qual que é a dificuldade de você, em 20 anos passando com essa criança, ensinar ela a furar todas as páginas? Qual que é a dificuldade? Aqui, ó. Vai passar. Pablo, você tem paciência para isso? Rapaz, eu prometi para vocês que eu ia fazer, ué. Você vai pegando. Filho, é o seguinte. Como é que você lida com a pessoa que você está namorando e depois ela não fica com você? A frustração. Não tire sua vida por isso. Tinha que dar errado mesmo. Filho, qual que é a sua relação com o dinheiro? Vai falando, ó. Filho, sabe o que você tem que fazer? Você não tem que fazer nada por conta de proposta, mas por causa de propósito. Filho, você tem que amar a Deus e a palavra. Quem tem que ensinar isso aqui? Quem que tem que ajudar a rasgar isso aqui? São os pais. E lá vai você. Pablo, você vai rasgar tudo. Amigo, eu sou seu pai. Você é meu filho aqui agora. Eu tenho que te ensinar absolutamente tudo. Filho, está aqui sua relação com o dinheiro. Não seja escravo de nada. Quando você sentir no seu coração, faz o que precisa ser feito. E vai fazendo. E vai mostrando. Quando você vê que seu filho tem um comportamento na mesa e ele tem uma relação com a comida, ou ele é enrolado e ele sempre é o último a comer, você tem que ensinar ele a ter essa agilidade, falar para ele que isso vai gerar um impacto na vida dele toda. Quando alguém pegar um brinquedo dele e ele ficar ofendido, você tem que falar assim para ele: maior é o que serve, deixa. Só que se alguém chegou lá e sempre quer tomar dele, você vai ter que ensinar outra coisa: não deixa, não é para fazer, porque essa criança está vindo para cá só para te irritar. Ela tem 300 brinquedos, por que ela pegar o seu? Depende do cenário. Você tem que fazer seu filho ser uma pessoa que volta para a cama se ele for alguém que reclama. Aí você tem que ficar afinando esse negócio. Sabe por quê? Porque senão a flecha não vai atravessar. O que vai acontecer? A força do seu filho vai estar em todas as coisas que você vai investindo no tempo de mesa com ele. Vai entender as coisas que ele está aprendendo na escola. Vai ver as frustrações dele quando ele chegar em casa. Sabe o que vai acontecer? Pablo, eu não estou aguentando de ver você rasgar isso aí. É a mesma coisa de treinar o filho. Leva 20 anos. Aí chegando uma hora que você fala: chega. Não vai chegar não, né? Vai conseguir. Nós vamos conseguir. Fala com a boxinha: eu vou conseguir. Qual que é a missão que Deus te deu? Mandar eles mais longe que vocês. Não é para fazer grande coisa não, tá? Onde vocês chegaram, e vocês não dedicaram para chegar aí, seus pais não mandaram, vocês chegaram aí, a maioria de vocês, sem impulso. Nós vamos conseguir. Você vai chorar muitas vezes, que esse menino vai dar muito trabalho. Fala assim: mas ele vai chegar no alvo. Ao invés de você olhar para o seu filho com a cara torta, olha para ele e fala: você vai chegar no alvo. Ou vontade, que idade de colocar na cabeça do meu filho: faz tal coisa. Eu não quero que o meu filho faça nada do que eu faço. É muito fácil uma criança pequena entrar em coisas que ela nem sabe que vai lidar. Só de ter ouvido um amigo ou estar no ambiente. Cuidado com isso. Marcelo, você vai mesmo até o final? Não, eu vou até depois do fim, moço. Eu vou atravessar o livro. Meus filhos vão atravessar isso aqui, pode custar o que for. Pá, por que você pegou esse caderno aí? Porque é um caderno de anotação. Porque seu filho é um livro de página em branco. E você vai escrever os capítulos dele tudinho. Tá aqui, ó.
Sabe o que você tem feito? Eu sei o que você faz. Você gosta de espancar seu filho. Você gosta que seu filho faz só o que você quer. Isso não é treinar, não. Você tem vocação para mexer com gado. Você tem vocação para mexer com animal selvagem. Se seu filho dedicar, às vezes ele vai ser um dos maiores esportistas do mundo e vai levar uma mensagem através do esporte. E às vezes você fala, não, esse não dá dinheiro. Cuida da sua vida. E sente o cheiro do coração dele. Sabe qual é o seu problema? Você não deixa seu filho ser ele mesmo. Você não quer que ele te faça vergonha. Escreve assim, ó, meu filho é um livro em branco. Eu vou ajudar ele a escrever todos os capítulos. E aí depois, amigo, já era. $20 já com ele. Chegou nos 20 anos. Tá aqui, ó. Vem cá, Rafa. Olha o jeito que tá isso aqui, ó. Você foi escrevendo e perfurando tudo. E lá vai agora o processo poderoso, ó. Tá, mas tá dando um trabalho isso aí. Pois é. Mas alguém vai falar, servo bom e fiel. Você realmente foi brabo, hein? Ô trabalheira que você está dando. Mas aí você não vai esquecer disso aqui mais não. Vai valer a pena. Estou atravessando minha mão inteira nas folhas. Meu cérebro está falando, para que você deu um exemplo tão complicado? Para mostrar o quão complicado é treinar esse povo. Tem gente que vai aparecer na vida para te ajudar, não vai? Vai, senão você não vai. E aí você vai segurando aí. Eu vou atravessar esse livro inteiro, porque eu falei que eu ia atravessar e eu vou dedicar minha vida nisso. Ou vontade que eu tô de parar, hein? Igualzinho você. Ah, deixa ele. Vou pôr ele na mão de Deus. Não, você vai fazer, porque Deus já pôs ele na sua mão. Pai do céu. Por que eu fui arrumar uma hora dessa? Eu quero que você entenda que realmente estou me dando vontade de parar com uma atividade tão curta e frágil dessa. Não adianta querer ir de uma vez, você vai pondo de uma vez, não vai. Vai indo por camada. Escreve assim, ó, treinar a filha por camada. Você vê a dificuldade que é atravessar isso aqui, ó. Está atravessado. Tira uma foto aí, ó. Deu trabalho. Deu trabalho. Mas o alvo explodiu tudo, passou por todas as camadas. Deu trabalho. Sabe o que você precisa como pai? Anota aí, paciência. Tirou uma foto bem tirada? Quero essa foto postada aí. Paciência. Anota uma palavra aí. Precisa ter paciência e ter foco naquilo que está guardado dentro do coração dele. Ele precisa romper e passar todas essas camadas. E é você que vai instruir ele. E é você que não vai deixar ele desistir no meio do caminho. Fala com a sua boca assim, eu não vou deixar meus filhos desistir no caminho. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Instala os princípios e valores na parte de trás. Identidade e propósito na frente. Aumenta o tamanho da flecha. E usa seus mecanismos para você ter um arco muito forte. E você vai treinar para quê? Para ter força para puxar isso para trás. E enviar ele no alvo. Tem como dar errado? De maneira nenhuma. Se você tiver a medida certa, afinar essa pessoa na medida certa, alvo, concluído com sucesso. Você quer ter paz na vida? Não procure a faculdade X para o seu filho. Procure o que ele tem que explodir.
Levanta aí, vamos fazer o boot hoje. E eu quero você olhando para os seus filhos. Você vai pedir perdão para Deus por não ter treinado eles como você deveria. Sobe aqui para mim, para eu passar aqui, ó, para eu falar as coisas da semana aqui, ó. Essa manhã é uma manhã de cura. Toda cura, você tem que gerar um tratamento depois dela para que as outras pessoas recebam a manifestação dessa cura. Fala assim com a sua boca: eu vou lançar essas flechas. Vai ser difícil, mas eu agradeço a Deus por Ele ter confiado em mim. Essas flechas não se quebrarão. Essas flechas serão afiadas. Essas flechas têm base. Essas flechas são alongadas. Essas flechas são flexíveis. Essas flechas estão na minha aljava. E eu sou um flecheiro dedicado. E eu vou lançar com muita força no alvo. O livro da semana é Pais Sábios, Filhos Brilhantes. O filme Mãos Talentosas. A história de Ben Carson. Você vai ver, monstruoso esse filme. Semana. Você vai escolher um dia da semana e vai ficar 12 horas de jejum. E aí você vai ficar mentalizando, o jejum vai ser dedicado para os seus filhos. A modelagem vai ser o Ale Costa, dono da Cacau Show. Grande amigo Ale Costa. Você fica de pé agora e você vai mentalizar um novo tempo. Pablo, qual fase que eu estou? Me ajuda. Você está na fase de menino abaixo de 10 anos, é aonde precisa de mais energia. Levanta a mão aí no painel quem está na fase de menino abaixo de 10 anos. Levanta a mão. Essa é a fase mais braba da criação, porque ela é a base. Pablo, então dedica tudo que você der conta, investe energia, dedica tudo. Pablo, eu estou na segunda fase. Que fase? A fase da adolescência, que é a fase do meio. Essa fase é a fase de rebelião. Tem que usar a sabedoria e dedicar e trazer os amigos dos seus filhos para perto de você, senão você nem sabe o que está na cabeça dele. E colocar mentores para que eles ouçam. E colocar empreendimentos, pequenas coisas para eles prosperarem com isso. Pablo, qual que é a terceira fase? A terceira fase é o envio. A primeira eu treino, a segunda eu vou afiando a ponta, vou alongando o tamanho com habilidades e competências. A terceira fase é o envio. Fecha os seus olhos. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por esse batalhão que está aqui. Obrigado por tantos flecheiros nesse lugar. Obrigado pela revelação da Sua palavra. Senhor, nós como pais pedimos perdão pelas palavras que nós falamos. Muitas vezes os pais amaldiçoaram os seus filhos com uma única palavra. Talvez você não saiba, mas um dia seu filho, ele iria falar: fui bloqueado a vida inteira por causa do meu pai. Fui bloqueado a vida inteira por causa da minha mãe. Só que essa realidade muda hoje, porque você vai trocar essas palavras. Você vai colocar apenas palavras benditas para ele e para ela. O Senhor agora começa a colocar uma compaixão no seu coração. O Senhor não está te dando um castigo, te dando um filho. Ele está te dando uma riqueza do reino. E é Ele que patrocina. Ele que te banca. Ele que te dá energia. Ele que te dá alegria para você fazer essa flecha chegar no alvo. E eu quero que você faça isso agora. Cata com a sua mão a flecha na aljava. Fica atrás aí nas suas costas. Pega essa flecha. Segura no arco. Coloca a flecha. Estica o máximo que você puder. E na mentalização você está vendo o seu filho sendo essa flecha. E você está muito emocionado. E você fala assim para ele: filho, você não é meu. Você é a minha flecha amada, mas o Senhor colocou você aqui para você crescer, ser forte, corajoso, treinado, amado. E eu estou pronto para te arremessar, filho. Eu nasci para isso. A minha dedicação de 20 anos de vida,
ela vai agora ser arremessada no alvo. Dá um beijo na flecha. Foi muito bom conviver com você todo esse tempo aqui nessa casa. Me perdoa por todas as vezes que eu fui duro com você. Me perdoa, filho, por tantas vezes ter escolhido o trabalho. Eu queria te dar uma vida boa, eu esqueci que eu tinha que ter te treinado em tantas coisas. Me perdoa, filho. Só quero te pedir, vai mais longe que eu. Puxa bem para trás isso. No 3, 2, 1. Olha essa flecha indo embora, fazendo uma parábola no ar. E essa flecha tem algo sobrenatural. O Senhor está com vento de cauda empurrando ela. E ela vai exatamente na direção. E você vê o Senhor falando para você: servo bom e fiel, parabéns por ter enviado essa flecha no alvo. E nada vai parar. Essa flecha começa a fazer o que o meteoro faz quando entra na atmosfera: fogo na ponta. Filhos cheios do Espírito Santo, ninguém para. Ele vai romper na atmosfera. E seus filhos atingem exatamente no alvo. E o alvo é no meio do coração deles. Agora respira bem fundo com ar de alívio. As famílias poderosas foram treinadas e lançadas sobre a terra. Agora eu posso entrar na melhor fase de desfrute. Porque esse batalhão aqui, a família número 2, ganhou a guerra. Abre o sorriso e fala assim: eu vou dedicar os meus filhos. Eu vou treiná-los. Eu não vou criá-los mais. Eles serão treinados poderosamente. Eu vou dedicar tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Respira fundo. Se sinta orgulhoso disso. Esfrega suas mãos. Foi muito forte a hora que eu dei um beijo na minha flecha. Isso é uma manhã de cura. Pablo, eu não consegui fazer isso com os meus filhos. Eu não tinha essa sabedoria. Eu estou muito mal. Você, como patriarca, como matriarca dessa família, marca um momento com seus filhos e fala para eles: papai errou, a mamãe errou. Eu vim aqui falar tudo que eu deveria ter feito, eu não fiz. E vocês podem corrigir, vocês já são grandinhos. Vocês são grandinhos. Desperta a consciência, corrige e dê a instrução. Se tivesse treinado, estaria em outros lugares. Mas deixa essa flecha em paz. Fala para eles: eu errei. Peça perdão. Escreve todo mundo assim, ó: nunca é tarde. Nunca é tarde. Você vai fazer isso e vai liberar seu filho. Faz um almoço, um jantar e fala: eu te libero para prosperar e eu quero que você não erre do mesmo jeito que eu errei com você. Gera consciência nele para isso. Tá bom? Vai ser difícil atravessar isso aqui, mas vocês viram, fiz ao vivo, dá para fazer. Tamo juntos. Batalhão do 10 e 1, 22, 33, 44. Se sintam amados pela minha família. No próximo mês agora eu quero ver vocês aí empenhados para a gente ir para a corrida junto. Quero ver vocês vivendo poderosamente. Vai para cima, vai ter novos hábitos, vai mostrar para os seus filhos o que é uma vida de governante, porque eles vão aprender isso com vocês. Beijão no coração. Se você puder sair agora da aula e entrar lá na postagem, colocar lá um código poderoso que você pegou. Coloca lá. O livro da Bíblia que a gente vai ler é Tiago. Tá bom? Tamo juntos. Até depois do fim. Mande essa flecha com a maior força que você puder. Tamo juntos. Beijo para vocês.